E Lucas Fasson, ex-zagueiro do São Paulo, pode parar no Atlético Mineiro ou no Corinthians? Essa especulação ganhou nas redes sociais nas últimas horas. Fui checar com o representante do atleta qual deve ser o destino do jogador. Zagueiro, canhoto, 25 anos de idade, praticamente livre no mercado. O contrato dele com o Lokomotiv se encerra em 30 de junho. E o fato de ser novo e ter deixado excelente impressão na última temporada russa, com 32 jogos, 2 gols e 3 assistências, acabou chamando a atenção de clubes brasileiros. Além de Atlético Mineiro e Corinthians, ele também foi especulado em Internacional e Botafogo. No Galo, a especulação é de que ele seria o zagueiro canhoto que o Atlético tanto busca. No Corinthians, que uma negociação já estaria em estágio mais avançado. O que eu fiz? Entrei em contato com um dos sócios de Juliano Bertolucci, um empresário que representa a carreira do Lucas Fasson. Abre aspas para esse empresário: a ideia é renovar o contrato do Fasson com o Lokomotiv. O salário dele lá é muito alto. Perguntei se os vencimentos do Fasson na Rússia superam R$1 milhão por mês e a resposta foi positiva, com a expectativa de um reajuste nos vencimentos. Se essa negociação com o Lokomotiv não avançar e ele não conseguir seu aumento salarial, aí sim o Fasson vai estar aberto a propostas do futebol brasileiro, mas imagina-se que nem Galo, nem Corinthians sejam capazes de repetir aquilo que ele pode ganhar no futebol russo, no que diz respeito a finanças. De qualquer forma, vou continuar atento a essa história e qualquer novidade conto para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. Pedro Raul é prioridade o empréstimo dele agora na janela. O Marcelo Paes, quando voltar da sua viagem, né, que está lá estudando na Califórnia, vai ser cobrado para que ele consiga, né, negociar o Pedro Raul, nem que seja por empréstimo. A ideia é abrir aí uma economia de cerca de R$800 mil por mês na folha salarial, e com essa economia, né, o Corinthians poder contratar outro jogador no mercado. Então, inclusive, a contratação de novos jogadores no Corinthians está vinculada à saída de alguns atletas. E nesse caso, o Pedro Raul, sim, uma fonte me garantiu isso, né? Para alguns jogadores serem contratados, outros terão que sair. E o Pedro Raul, que não é utilizado, que não vem vingando com a camisa do Corinthians, até tem sido um pouco mais utilizado agora, com o Fernando Diniz, jogou 7 jogos com o Diniz, mas não tem agradado. A ideia é tentar emprestar. E outra, hein? O Marcelo Paes vai ter que tirar uns coelhos da cartola para tentar emprestar o Pedro Raul com um clube pagando 100% do salário dele. Então não vai poder ser um clube, vamos dizer, pequeno, um time pequeno. Vai ter que ser um clube que tenha a bala na agulha, porque o salário dele é 720 mil, tem gente que fala que é até 800, enfim. É a gente aguardar agora para ver o que vai acontecer. Mas o Marcelo Paes será cobrado a emprestar o Pedro Raul na janela agora, no mínimo emprestar, tá? Pode até vender tudo, seria até melhor, mas emprestar no mínimo. O que o Corinthians quer, na verdade, é gerar uma economia com o salário do Pedro Raul. Você concorda com isso? Comenta, deixa o like aqui embaixo, deixa o seu like, mas comente aqui sobre isso. E vamos falar agora de patrocínio da Fatal. Ó, no início da noite, o UOL soltou uma matéria que há uma pressão interna no Corinthians que leva o Corinthians a avaliar uma contraproposta Fatal Fans, tá? A matéria crava que o Corinthians estuda apresentar uma contraproposta ao grupo Fatal Model, né, em relação à oferta feita de 17 milhões de reais, tá? Segundo a matéria, uma pressão interna sofrida aí pela diretoria faz crescer a avaliação de que os valores precisam ser ampliados para compensar eventuais desgastes de imagem. Vamos lá. Eu não consegui confirmar ainda, tá, se o Corinthians realmente vai fazer essa contraproposta, né? A matéria não diz que vai fazer, que avalia fazer, mas eu já trouxe uma informação, inclusive do UOL, né, no dia que eu estive lá no programa de primeira, que por 30 milhões de reais o Corinthians fecha com a Fatal, tá? Isso uma fonte me garantiu. Eu já até havia dado essa informação, tanto aqui no meu canal como lá no UOL, que a questão não é tão... É moral também? Pode ser, né? Mas a questão é exatamente essa que está na matéria de ontem do UOL, né? De que, enfim, dá para encarar a pressão por valores maiores. Essa avaliação realmente, ela já era feita. Não sei se vão fazer a proposta, mas a avaliação já era feita. Agora, eu não tenho informação que vão fazer a contraproposta.
Mas lá dentro já tinha avaliação, que se a Fatal oferecesse 30 milhões de reais, eles fechariam. Tá? Então tem inclusive o valor aí para vocês. Se vai fazer a contraproposta, eu não sei, tá? Eu não sei. Agora, eles gostariam que a Fatal fizesse uma nova proposta de 30 milhões, aí sim, né? Porque o Corinthians fazendo a proposta, enfim, tem toda aquela pressão, porque tudo tá dividido lá, né? Tem uma turma que acha que o Corinthians não poderia abrir mão dessa grana, tem uma turma que acha que é muito pouco, e eu acho muito pouco, realmente, 17 milhões para toda essa pressão, tá? Eu não fecharia por valor nenhum, mas entendo aí quem quiser fechar, quem não quer, e estudar valores. Mas, enfim, não tem informação que o Corinthians vai fazer uma contraproposta, tá? Mas tem uma informação de que por 30 milhões o Corinthians fecharia. Agora, não dá para garantir que vão fazer uma proposta lá de 30, né? Enfim, acho que se a Fatal não se mexer ou voltar a fazer uma nova proposta, acho que o assunto vai acabar morrendo. Vamos aguardar, tá bom? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. E o Corinthians atrasou o pagamento de salários em carteira mais uma vez. Pelo segundo mês consecutivo, o Corinthians não conseguiu cumprir aquilo que estava estabelecido com atletas e membros da comissão técnica. O pagamento costuma ser feito no 5º dia útil do mês, que cairia no último sábado. Os atletas foram avisados de que os pagamentos seriam feitos nesta segunda-feira, o que também não aconteceu. Não há uma nova previsão e é provável que o Corinthians atrase mais alguns dias, tudo por causa de um enorme problema de fluxo de caixa. No mês de maio já haviam sido 5 dias de atraso. De acordo com o presidente Osmar Stabile, essa situação tem a ver com problemas no fluxo de caixa. Corinthians, segundo o presidente, tem precisado resolver uma série de pendências na FIFA. Foram mais de 80 milhões de reais pagos ao Santos Laguna pelo Félix Torres e a um outro ex-jogador que passou pelo Timão. O grande problema vem agora. O Corinthians ainda tem outras várias pendências a serem quitadas. O Timão tem até essa sexta-feira para pagar mais de 40 milhões de reais ao Tadjeres pelo Rodrigo Garro, sob o risco de, se não pagar, ter outro transfer ban e ficar sem acordo com o Tadjeres pelo Garro. São 7 milhões e 400 mil que o Corinthians deve ao Philadelphia Union pelo José Martinez, mais 4 milhões e 300 mil ao New York City pelo Thales Magno e outros 6 milhões de reais ao Midland pela venda, ou melhor, pela contratação do Charles. Todos esses transfer bans já aplicados pela FIFA, o Corinthians só não tem situação mais caótica no que diz respeito a débitos com outros clubes do que o Botafogo, que já tem 6 transfer bans contra si e serão 14 até o próximo mês, de acordo com o ex-presidente do clube, o Carlos Augusto Montenegro. Você, torcedor corintiano, como é que você encara todas essas questões financeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.